Olá, nossos amigos, clientes, parceiros. Esse é o Smart Pop, solução completa, integrada, com ar-condicionado de precisão, sistema de monitoramento ambiental, retificador ou no-break, né, energia AC ou DC, dependendo do tipo de demanda, sistema de proteção contra incêndio, então ele faz tanto a detecção quanto a extinção do incêndio. É uma solução que vem pronta, todos os produtos que compõem fazem parte de uma solução integrada. Esse aqui é um rack IP55, então ele tem proteção contra poeira e contra jatos indiretos de água, ou seja, ele já consegue garantir uma proteção a mais comparado com um rack convencional, né? Então ele é hermético, então ele tem aqui uma borracha de vedação, vocês vão ver no detalhe depois, que garante que esse ambiente fique bem isolado, né? Tanto para a questão da eficiência do ar-condicionado, que a gente vai explicar um pouquinho mais no detalhe, quanto para essas proteções que a gente comentou, tanto de água, né, de jatos indiretos que a gente fala, quanto de poeira, né? Então as partículas de sujeira do ambiente não vão entrar aqui. O sistema de monitoramento, a gente vai também falar um pouquinho mais sobre ele, detalhado, tem muitos recursos, mas basicamente o que compõe é sistema de monitoramento geral, né? Então você vai monitorar ar-condicionado, você vai monitorar temperatura, umidade, abertura de porta, fumaça e vazamento de líquido. Então são os parâmetros básicos aí de um ambiente desse tipo, um ambiente de missão crítica, para você colocar equipamentos aqui dentro, servidores, switches, OLTs, e esses parâmetros são fundamentais para você conseguir entender como está funcionando o ambiente e ver se você precisa tomar alguma medida em relação ao ar-condicionado, melhorar a configuração dele, em relação ao ambiente que você está instalado, se tem alguma coisa que você pode melhorar. Então esse kit de sensores básico é muito importante. Energia, temos tanta opção de fazer alimentação com energia AC ou energia DC. Qual que é a diferença, né? Com energia AC a gente utiliza um no-break, então esse no-break ele vai receber uma alimentação já AC que vem lá do seu quadro. Dentro dele já tem um banco de baterias, então tem um banco interno para uma autonomia ali básica de 5 minutos aproximadamente, 5 a 10 minutos, vai depender da sua carga. Ele é monitorado também, então você consegue acompanhar todos os parâmetros acessando uma interface web ou integrando via SNMP com o sistema. E é possível também colocar banco adicional para aumentar essa autonomia, caso necessário. Agora, se você tem um sistema que necessita energia DC, né, de corrente contínua, a gente tem ali um conjunto de retificador com bateria de lítio, né, e aí esse conjunto tem o mesmo propósito do no-break, porém a saída dele vai ser energia DC e não AC. Esse produto pode ser configurado tanto com uma solução quanto com outra. Esse é o sistema de ar-condicionado integrado ao rack, que tem algumas vantagens quando comparados a outros tipos de sistema. Tá? Primeiro, existe uma grande vantagem comparando com o sistema de ar de conforto, aquele split conhecido, né, que fica na parede. Aquele é um ar, como diz o nome, para conforto. Então ele está ali para climatizar um ambiente onde terão pessoas trabalhando. Esse equipamento não, né? Ele vai tirar calor seco do ambiente, vai tirar calor de equipamento, né? Então a gente nem fala em BTU aqui, por exemplo, a gente fala em quilowatt. Então cada 1 watt de energia que eu estou consumindo lá dentro, eu preciso tirar esse 1 watt de calor que esse equipamento está gerando. Então, primeiro, ele foi dimensionado para tratar esse tipo de calor, né? Dentro desse ambiente você não vai ter calor humano, você não vai ter o calor latente. Outros diferenciais, né? Esse é um sistema autônomo, né? Eu não tenho dependência de uma infraestrutura para a instalação de um ambiente externo, né? De uma condensadora que fica do lado de fora para fazer a troca de calor. Tudo isso acontece aqui, nesse mesmo componente, né? Então a troca de calor é feita por aqui, né? Então aqui existe um dissipador que eu vou mostrar para vocês com mais detalhe, né? E aqui embaixo é feita a tomada do ar frio. Então o que fazemos geralmente na sala onde ele fica é só uma troca de ar, para que eu faça a renovação desse calor que está saindo daqui com o ambiente externo, né? Então a gente coloca lá um sistema de exaustão para fazer essa troca do ar. Vocês vão ver no detalhe, mas aqui nessa parte do sistema eu tenho a troca de calor com uma certa eficiência e eu tenho um banho de nanocerâmica que garante que as partículas de sujeira que geralmente grudam nessas aletas de alumínio, ela não consiga ficar aqui acumulada, né? Então esse banho é pensando para diminuir a questão da manutenção. Então a manutenção aqui é muito mais simples, porque eu não vou ter aquele acúmulo de sujeira que gera uma ineficiência no sistema. Então esse é um outro ponto muito interessante aqui. Esse equipamento tem de várias capacidades, tá? Ele tem capacidade a partir de 2,6 kW até 6 kW, né, nesse mesmo formato. E eu posso fazer
tanto 1 quanto 2, né? Claro que a gente recomenda sempre que você coloque 2 unidades, e pode ser uma de cada lado, pode ser uma aqui, uma na porta de trás, garantindo ali uma redundância, ou mesmo para uma carga maior eu ter ali capacidade para atender isso. Tá? Ele tem um painel de controle aqui, então vocês também vão ver no detalhe aí da imagem. Esse painel mostra o status de operação, mostra aqui a temperatura que está sendo mantida dentro do ambiente, e aí você tem uma série de configurações para fazer aqui dentro. Você pode setar a temperatura ideal, se ele vai se basear na temperatura externa, na temperatura interna. Então você pode configurar tudo isso, e isso também é monitorado. Então, através da interface web ou através da SNMP, você vai conseguir monitorar tudo o que está acontecendo com esse ar-condicionado. Aqui você ainda tem um autoteste, que é muito importante para você fazer periodicamente. Ele vai fazer um ciclo completo aqui do ar-condicionado, estressar ele e verificar se existe alguma falha, algum desgaste de algum componente, e vai te alarmar em relação a isso. Tá? Então é um sistema muito inteligente que te ajuda muito aí a trabalhar de maneira mais simples. Vocês vão ver também aí no detalhe, aqui tem o ventilador que faz a tomada do ar, né? Então ele está aqui fazendo essa coleta do ar do ambiente. Então o acesso à manutenção da máquina é muito simples. Para fazer substituição, no caso de um defeito, algum problema, é muito simples também. A gente desacopla ela da lateral do rack, coloca uma máquina nova e você está pronto para rodar. Falando um pouco sobre os componentes aqui de dentro, né? Esse é um sistema de detecção e combate a incêndio integrado, né, a solução. Então eu não tenho também uma estrutura na sala externa, porque eu garanto que está tudo estanque aqui dentro, então eu consigo ter esse tipo de equipamento. Tá? Ele ocupa 2 U's, dentro dele eu tenho um cilindro com gás, né? Aqui é utilizado o gás FK512, é um gás conhecido também como Novec 1230. É um gás que é feito para esse tipo de ambiente, então ele tem um princípio de resfriamento, né, uma alta eficiência para poder proteger os seus ativos que vão estar aqui dentro. Né? E outra coisa interessante é que ele não para essa operação. Então, se eu tenho um princípio de incêndio, ele vai disparar esse gás, vai conter aquele incêndio e o restante dos seus equipamentos podem continuar operando normalmente. Tá? Então, é um sistema que faz a diferença quando você tem uma quantidade de ativos críticos e também um valor agregado alto aqui dentro. Né? A gente sabe que os equipamentos custam caro, é um sistema que, pelo seu preço, ele faz todo sentido para esse tipo de ambiente. Tá? Ele também pode ser monitorado remotamente, né? Você acompanhar ali todos os parâmetros, tem algum tipo de incêndio detectado, e até mesmo se ele atuar, você vai ficar sabendo de maneira rápida. Para baixo nós temos aqui o conjunto dos sensores, esse é o gateway, né? Vocês vão ver no detalhe também do vídeo. É um gateway, ele é muito compacto, ele não ocupa espaço aqui no rack, ele vai ficar na lateral lá atrás, escondidinho. É onde concentra todos os sensores. Então esses sensores que estão aqui para demonstração, eles não ficam aqui. Né? O de temperatura e umidade pode ter mais de um, mas ele pode ficar aqui na parte frontal ou na parte traseira, né? Ou ter um de cada. Aqui é uma interface para ligar os sensores de abertura de porta, por exemplo. Né? Eu tenho o sensor de líquido. Né? Esse sensor ele vai detectar qualquer tipo de vazamento ali na parte inferior do rack. Então é importante, se você tiver uma inundação no site, algo desse tipo, a água bateu ali, ele vai te alarmar. Aqui é a fonte de alimentação e esse é um sensor de fumaça que pode fazer aqui um trabalho conjunto com o sistema de incêndio. Tá? Ou, se você não tiver o sistema de incêndio, esse sensor vai detectar qualquer tipo de fumaça e também te enviar um alarme. Então, essa é uma parte do sistema. A gente ainda tem a iluminação. Tá? Essa iluminação ela é acionada com a abertura da porta. Pode configurar ela para ficar fixa também, ou desligada, você escolhe. E é importante para quando você tiver uma manutenção num local que está sem energia, alguma coisa desse tipo, eu tenho uma alimentação independente que pode estar ligada no meu no-break, ou no retificador, ou no gerador, mantendo essa iluminação aqui para facilitar o trabalho do técnico que vai atuar. Falando um pouquinho sobre o sistema de energia, né? Aqui nós temos um no-break de 3 kVA. Como eu falei, esse no-break ele tem que estar com uma capacidade associada com ar-condicionado ali, né, que é a sua carga de TI, o calor que você vai dissipar, né, a quantidade de energia que você vai consumir. Então, para um rack, a gente recomenda ali, no máximo até 6 kVA, né, 6 kW de energia, é fator unitário. Então é um no-break um pouco maior que esse, ele vai ocupar um pouquinho mais de espaço, mas dentro desse rack, um rack só, é a capacidade máxima que a gente consegue chegar com ar-condicionado. Tá? A gente pode também, né, acrescentar mais 3 racks nessa mesma solução, fazer ali uma fileira integrada de 3 racks. Claro que aí eu
a gente precisa ter mais ar-condicionado, mais no-break, e aí sim a gente pode ter um no-break um pouco maior. Tá? E, como eu falei, o no-break é para energia AC. Então, se você tem servidores, suítes que são alimentados em AC, é a solução ideal. Tá? E ali embaixo a gente tem um retificador. Tá? Esse é um retificador de baixa capacidade, tem 37 amperes, modular, monitorado também. E uma bateria de lítio. Tá? A bateria de lítio, nesse caso, é para o retificador. Né? O no-break tem sua bateria de chumbo instalada, né, no banco interno. Mas ali eu tenho um banco de bateria de lítio que tem muitas vantagens. Né? Primeiro, uma garantia de 5 anos. Aqui o tempo médio de vida útil desse banco é de 10 anos, pela quantidade de ciclos que ele tem. Né? E várias outras vantagens que o lítio tem quando comparado com a bateria de chumbo. Tá? Você tem a opção de ligar sim um inversor na saída desse retificador e ter energia AC. Mas, a gente sempre fala, se você tem mais energia AC do que DC, você precisa de um no-break, você não precisa de um retificador. E vice-versa, se você tem mais DC do que AC, você precisa de um retificador para fazer essa alimentação. Então, o no-break nada mais é do que o sistema retificador mais inversor, só que planejado para que seja um sistema AC, né? Ele vai receber a energia AC, aí ele vai retificar para carregar as baterias e depois ele devolve isso em energia AC. Esse é o princípio de funcionamento do no-break. Toda essa solução é monitorada. Tá? Isso é muito importante. Hoje o monitoramento não é algo adicional, ele é algo muito importante quando se fala em operação remota. Então, importante saber que tudo que está aqui dentro pode ser monitorado por uma interface própria ou até mesmo através de um sistema que você já tenha de monitoramento. Toda a solução do Smart Pop que nós falamos agora, ela depende de uma alimentação, né, que vai estar vindo de um QTA do seu gerador ou que vai estar vindo de alguma outra fonte de alimentação que você tenha já no site que vai ser instalado. Então, de qualquer forma, nós fornecemos junto na instalação um painel simples para você fazer a alimentação do ar-condicionado, para fazer a alimentação do liquidificador, para fazer a alimentação dos outros sistemas auxiliares aqui dentro, né, o sistema de monitoramento e os demais. Então, é um painel simples, mas a gente sempre reforça, porque isso é importante. Né, é um painel montado corretamente, com as cargas adequadas, né, com os disjuntores dimensionados para as cargas adequadas desse equipamento, com proteção, então DPS por fase. Então, é um painel montado corretamente para atender esse tipo de solução. A gente sempre reforça essa mensagem, porque a elétrica é algo fundamental para a boa operação de qualquer sistema de missão crítica. Então, aqui é feito com um projeto, para que você saiba o que precisa ser feito quando tiver que fazer algum tipo de manobra, manutenção. Ele vai estar todo documentado, pronto para você fazer uma manutenção ali emergencial ou mesmo preventiva. Então, isso faz parte do fornecimento.